Prazer enorme estar aqui com vocês, assim, obrigado por você emprestar um pouco do seu tempo, da sua noite para nos ouvir. Agradeço também a oportunidade de estar aqui. Esse espaço, ele é um espaço incrível, exatamente pela possibilidade da gente conseguir discutir assuntos tão presentes no nosso dia a dia, né? Eu atuo com perícias judiciais na parte de radiologia legal, né, jurídica, que a gente chama, e eu acredito que esses temas que nós escolhemos, eles são de imensa relevância, né? Primeiro porque nós três, né, os 3 dias de evento, então hoje comigo, amanhã com o Dr. Leanderson de Sá, que ficou um bom tempo como responsável pela imagem, né, pela radiologia do IML de Belo Horizonte, né, ele vai falar um pouco sobre isso aqui, e o Dr. Henrique, que é uma sumidade quando o assunto é radiologia veterinária forense. Então, os três, né, adotaram temas e assuntos que têm a ver não só com a sua prática, mas como também com a nossa atividade na OERB, na Ordem de Especialistas em Radiologia do Brasil. Né? E esses temas são temas que serão objetos de pareceres da Comissão de Imaginologia Forense, da qual nós integramos, ou já foram temas, né? Como esse é o caso desse que eu vou apresentar. Isso aqui já é um parecer publicado oficialmente como uma sugestão de padronização. Os demais temas eu acredito que vocês vão também se interessar, mas são temas extremamente inseridos com a prática, com a atuação, né? Não são necessariamente temas que você está acostumado a ver de assuntos passados, mas são temas do hoje, né? E aqui vai também o meu grande fraterno abraço à presidência da UERB, doutor Ezequiel, e aos demais membros, o querido doutor Antônio Silvestre, o Aldemir Lopes e a Cleia Siqueira, tá? Então vai meu abraço a todos eles. Bom, gente, vamos lá para a gente conversar um pouquinho hoje sobre a padronização de critérios e valores para perícias que envolvam a aplicação de técnicas radiológicas no âmbito forense e no âmbito judicial. Tá? Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, o IPEN, /CNEM, por ter aberto a oportunidade de eu estar lá pesquisando, desenvolvendo um trabalho focado em radiologia forense, o uso de imagens, né? Nesse momento eu estou estudando tomografia, um tema que eu já discuti aqui em outras ocasiões, e é um tema assim, de grande monta para mim, pelo meu amor que eu tenho por isso, né? Eu acredito que quando a gente coloca todas as nossas fichas em um assunto, né? Não tem segundo plano, isso aqui tem que dar certo. Então, eu agradeço imensamente ao IPEM pela estrutura, agradeço também ao meu orientador, Dr. Mário Olímpio de Menezes, pela paciência com que ele tem comigo. Hoje a gente estava discutindo sobre essas questões e dados estatísticos, enfim, e assim, é muito legal estar lá. Tá? Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou mestrando em tecnologia das radiações, eu sou técnico em radiologia pelo Centro Formador da Cruz Vermelha Brasileira, né? Fiz também a capacitação em radiologia industrial. Eu me lembro que eu estudei sobre radiação de ração militares, eu adorei esse tema. Né? Eu sou mestre em Direito Médico pela Unisa, lá eu estava na linha de documentação médico-legal, tem muita relação com o que eu faço hoje nas perícias, né? Foi uma especialização para documentação médica. Eu integro o grupo de pesquisa de Direitos Fundamentais e Regime Jurídico da Saúde da própria Unisa, atuo hoje na coordenação técnica de radiologia forense da UERB, a BITER, e também coordeno a Comissão de Direito Médico da Saúde da ANAM, Associação Nacional da Advocacia Negra, e trabalho como pareceristas em algumas revistas focadas à parte de radiologia forense ou outras discussões relacionadas a isso também. Né? Eu fiz questão de colocar aqui para nós duas das publicações mais relevantes
nossas, né, essas duas primeiras aqui, que seria basicamente um protocolo que nós estabelecemos para o uso, a realização de autópsia, né, no período de pandemia, ou seja, no período da SARS-CoV-2, como forma de proteger os agentes que realizavam esse tipo de procedimento. Nós sabemos que aqui no Brasil foi proibida a autópsia, né? Então se estabeleceu outras ferramentas. A ideia que a gente discutiu aqui era um protocolo para a realização desses exames. Um outro artigo muito interessante é o nascimento das ciências radiológicas legais no Brasil, que é uma base assim para entender basicamente o que a gente está fazendo. A gente não está reinventando a roda, não é isso. O que a gente está fazendo é pegando uma coisa que já existia no mundo, uma cosmovisão, e fazendo uma análise com base ao nosso dia a dia, a todo o nosso ordenamento jurídico e aos equipamentos que nós dispomos aqui, né? Existem muitas coisas legais que acontecem lá fora, mas logisticamente e economicamente não é viável para o Brasil. Então, isso precisava ser composto de outra forma, né? Esses 3 artigos aqui são artigos que têm ligação direta com o que nós vamos discutir hoje. Eu acredito que a primeira menção a esta proposta de um honorários, como é que a gente, né, trabalha, veio com esse artigo que é os honorários periciais e atuação do perito judicial em ciências radiológicas legais. Ele nasceu porque as pessoas me perguntavam muito, mas o que você faz? Como que eu faço para eu ser da área? O que eu tenho que fazer? Essa área existe mesmo? Eu sempre escuto as pessoas falando, né? Por falta de conhecimento, as pessoas normalmente acabam deixando o medo sobressair e elas falando besteira. Mas a área, ela existe, de fato, vai fazer 10 anos que eu estou atuando com isso, e assim, eu só tenho a agradecer mesmo. Mas enfim, a publicação desse artigo foi tentando estabelecer um passo a passo para você. O que você faz? Olha, começa assim, a área é isso, as divisões são essas, quanto que você vai ganhar mais ou menos assim. E lá já tinha uma proposta de embasar os honorários, tá? Porque na parte de perícia, tanto perícia judicial, extrajudicial, ou para peritos particulares, o que você precisa fazer, na verdade, é que você faça uma sugestão de honorários. Não tem necessariamente um valor específico que você pode, que tenha, né, uma tabela. Você que faz essa proposta. Né? Depois tem os ciências radiológicas legais e os ensaios ontológicos de radiologia legal, que tem que estabelecer parâmetros e critérios de divisões, de disciplinas e coisas mais, né? Eu fiz um segundo tomo desse, daqui a pouco sai pela revista da UERB. Esse aqui são só ensaios, né? Então eu estava tentando ainda entender as coisas na minha cabeça. Esse próximo ensaio agora é filosófico-aporético, eu tento estabelecer bem direitinho assim, qual é o objeto, o que a gente faz, esse objeto tem a ver com o quê? Com o método divide essa ciência, quem são os profissionais que podem operar esses determinados métodos. Então tem um segundo tomo desse daqui, tá? E as nossas 2 últimas publicações, a VET Virtópsia, Conceitos e Abordagem Científica, o doutor Henrique vai falar bastante sobre isso, porque está dentro da expertise dele, e um outro que é Radiologia Forense, Processo de Identificação em Corpos em casos de catástrofe de massa, que é um material produzido em decorrência das imagens do atendimento às vítimas de Brumadinho, né, do desastre de Brumadinho. Nós discutimos também no protocolo da Interpol, para desastres de massa, o que é um pouco inviável, em vários aspectos, nós discutimos isso aqui, e as especificidades do caso de Brumadinho, tá? Sugiro a leitura de ambos, tá? Bom, sumário do que nós vamos conversar hoje. Bom, primeiro nós vamos falar um pouquinho sobre o alicerce normativo e a competência legal desse profissional, depois um pouco de área de atuação e as matrizes epistemológicas, a padronização desses honorários periciais e a metodologia que a OERB está adotando, né, que é só uma sugestão para você, para te ajudar a você compor, né, a sua justificativa na hora de aceitar os laudos periciais. Eu tive um caso parecido desse
assim, essa semana, como é que eu vou dizer quanto custa isso aqui por uma coisa que eu ainda não fiz, né? Uma coisa para o futuro. Então, a tentativa era estabelecer realmente métricas para que você pudesse pensar sobre tudo isso, né? Depois, falar um pouquinho sobre a justiça gratuita e as despesas acessórias envolvidas com isso, e o fluxograma das atividades do perito que estão naquele artigo sobre honorários periciais e formas de pagamento. Bom, então vamos aos alicerces. Bom, antes da gente falar em valores, a gente precisa entender por que estamos habilitados para atuar no sistema de justiça, né? Primeiro que a justiça não detém esse conhecimento técnico, ele carece de um profissional que tenha esse olhar, né? E onde está esta base legal, essa base jurídica? Ela está no Código de Processo Civil, que desde 2015 estabelece a possibilidade de estarmos atuando nessa área, não apenas como tecnólogos, mas como técnicos em radiologia podem atuar nessa área, tá? A Resolução 2 de 2012 do CONTER, especificamente, você pensando de uma forma mais prática, seria o artigo 3º, que tenta estabelecer a radiologia forense como ramo do radiodiagnóstico, portanto, você, como técnico em radiologia, que sai habilitado em radiodiagnóstico, o radiodiagnóstico está inserido, se subentende-se, né, que a radiologia forense está ali, você sai com esses conhecimentos, né? E o artigo 15º, que fala sobre como é que esse tecnólogo em radiologia poderá compor e assessorar em lides, ou seja, conflitos normativos, tanto jurídicos quanto criminais. Outro dado interessante seria a resolução do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, 233 de 2016, nós vamos discutir a 232, que fala sobre os honorários, mas a 233 estabelece o cadastro eletrônico do perito, o CPT-EC. Então, esse cadastro é bem interessante, porque é lá onde você vai fazer o registro, né? Lá você vai colocar seus documentos, todas as certidões e tudo mais, caso você queira atuar na parte de perícia judicial, né? Tem toda uma questão normativa para você se adequar, mas lá existe um cadastro nacional para todas as localidades, tá bom? Qual que é o perfil desse especialista? Bom, eles são 3 carinhas, tá? Para a gente entender direitinho aqui. Primeiro é o perito oficial. Esse perito oficial, ele é o perito criminal, tá? Esse indivíduo, ele é eleito por provas e títulos, ele faz um concurso público, ele é um policial e ele pode ser inserido dentro de um IML ou em um instituto de criminalística, tá? Nós temos a figura também do perito judicial, ou conhecido como perito do juízo. Esse indivíduo não faz um concurso público, ele é eleito de acordo com a sua aderência àquela matéria, ou por experiência profissional, por capacitações, especializações. Quanto mais aderência você tem naquele assunto, melhor, tá? E nós temos a figura também do assistente técnico, ou seja, um profissional que também vai atuar dentro de um processo judicial, mas ele é eleito pelas partes e não necessariamente pelo juízo, né? Quando você é eleito pelo juiz, você é imparcial. Quando você é eleito pelas partes, você é parcial na sua fala, até porque você vai, de certa forma, aqui defender os interesses do seu cliente, né? Fiz aqui esse organograma, então, sobre quem são esses peritos, o judicial, também conhecido perito do juízo ou assistente técnico, a gente pode encaixar esses dois na mesma caixinha. O perito particular, que é uma figura muito pouco descrita e dita hoje, né, que seria esse perito que atua em perícias extrajudiciais. Isso aqui está mais focado com perícias do tipo preventivas, como se fossem auditorias, né? Então, você vai fazer uma espécie de prevenção ao acidente, prevenção ao dano, prevenção jurídica, então, está mais focada nessa área. E o perito criminal, que é esse perito oficial, tá? Quais são as áreas de atuação desse mesmo profissional? Bom, eu gosto de dividir em as três eixos, né? Então, o primeiro eixo é um eixo que nós chamamos de ontológico teórico, que é a produção da imagem em si. Essa produção da imagem em si, ela tem a ver com esse agir, mas claro que aqui há uma limitação,
né, a 611 nos limita a realização de exames para fins meramente periciais, sem que eu tenha aqui estabelecido um nexo, né, entre um benefício para esse paciente ou para a população. Então, eu sou proibido de realizar, assim como também é proibido, polêmico, né, proibido realizar exame de tórax para fins de internação, meramente de internação, se eu não tenho um histórico clínico desse paciente, né, que justifique essa dose com relação a esta patologia. Um outro eixo seria o eixo axológico normativo, que é a interpretação à luz da lei, como é que eu interpreto esta prova, esta imagem, e depois um eixo aporético crítico, que é a análise e essas aplicações sociotécnicas e éticas desses conhecimentos. Aqui está inserida em outros ramos, como culturas, religiosos, e, enfim, sociais, tem uma série de aplicações interessantes, né? Breve vai sair algo sobre isso também. Bom, aqui essa divisão, né, o eixo técnico operacional é o que nós entendemos como radiologia forense de fato, né? Esse eixo normativo epistemológico, né, crítico, é o que nós entendemos como radiologia jurídica, que está lá no nosso artigo 15º da Resolução 2 de 2012, não estou inventando nada, né, já está lá. Né? E o terceiro eixo seria essa espécie de radiologia social, que tem aplicações mais históricas. Todos essas três frentes, eu gosto de chamar de radiologia legal. Então, esta é a minha grande contribuição. Este termo, ele foi, poucos sabem disso, mas esse termo foi registrado por mim, se eu não me engano, em 2017 ou 2018, né? Eu fiz toda uma documentação para o cartório, eu patenteei esta expressão, né? Toda essa divisão que nós conhecemos, e eu venho produzindo produtos e serviços associados a essa terminologia aí desde então, tá? Bom, quais são as áreas de aplicação, então? Eu posso aplicar esses conhecimentos na área penal, aqui na identificação de cadáveres. Claro que é possível atuar como um perito ad hoc, ou seja, um perito convocado para atuar naquele caso. Então, eu poderia ser, por exemplo, um assistente técnico, é possível atuar, né? Embora, para ser assistente do juízo, né, ou seja, perito do juízo em processos da esfera penal, ela não é possível. Por quê? Porque é privativo do policial, né? Então tem que ser um policial. Mas você pode atuar como assistente técnico em um dos lados, né? Então, por isso que ela está aqui conosco. Nas perícias cíveis, aqui é a mais comum, né? A perícia de dano material, dano estético, e aí tem vários outros tipos de dano, né? O doutor Henrique vai falar melhor sobre isso, que ele vai falar sobre responsabilidade, mas tem dano em ricochete, ré em ipsa, muito comum na parte de direito médico, e tem uma série de outros, lucro cessante, está dentro do material, enfim, tem um monte de coisa legal aqui, que são análises que são realizadas, né? Na parte trabalhista também, podemos atuar em inspeção de local de trabalho, por exemplo, né? Eu percebi há um nicho no mercado, embora teve uma redução muito significativa depois da reforma trabalhista, que acabou creditando ao autor os custos dessa perícia. Isso fica muito caro, vocês vão perceber. Eu vou dar exemplos de valores aqui para vocês. Então, uma pessoa que entra com processo trabalhista, ele processa o seu empregador porque ele não tem dinheiro, não é porque ele tem dinheiro, né? Raramente é um indivíduo que é abastado, né? Normalmente ele não tem dinheiro, ele precisa daquelas verbas. Dizer que ele vai também compor o valor dos honorários periciais é muito caro. Às vezes a perícia é mais cara do que o cara está pleiteando, né? Então, mas é possível, tá? Perícias administrativas e perícias ambientais. Aqui tem múltiplas aplicações, tá bom? Vamos pensar então um pouquinho nessa padronização desses honorários, tá? Que é o que nos interessa hoje aqui. E, de novo, esse aqui é o parecer de número 3 da OERB, tá? Sugiro que você entre lá no site da Bitero oficial e verifique esse parecer. Professor, isso aqui tem caráter vinculante enquanto norma? Não, isso aqui não é uma norma, ela é uma sugestão, exatamente porque nós temos uma lacuna, e nós vamos perceber
que na presença dessa lacuna, e na presença da ausência de um critério para dizer quanto é que esse profissional deveria receber, nós recebemos um valor muito pequenininho, ínfimo. E esta proposta aqui, ela veio para ajudar você, profissional da radiologia, né? Porque todos os profissionais que têm os seus respectivos conselhos têm uma tabela de honorários. Por que nós não temos uma tabela de honorários, né? Nós vamos ficar à mercê daquilo que o outro diz quanto é que nós temos que ganhar? Não. Então, a proposta desse parecer, que já foi publicado de novo, né, é que sirva como uma dica para você, uma sugestão, e que também sirva como um critério ético, da qual nem eu nem você vai cobrar um valor menor do que essa proposta, que a gente vai cobrar sempre desse valor para cima. E aí eu vou mostrar os critérios que nós temos para isso, mas que sirva como parâmetro mesmo, para que todo mundo ali receba e ganhe, né? Porque demanda tem um monte, né? O que a gente precisa é de uma certa equalizar alguns critérios, tá? Bom, então, como é que eu fiz essa proposta? O primeiro, nós temos que estabelecer o que é esse HP, que seria essa hora profissional, ou seja, quanto que custa a minha hora, tá? A ideia aqui é que a minha hora profissional, ela é uma multiplicação do valor do piso salarial regional, o que é interessante. Por que é interessante? Vou dar um exemplo para você, né? Eu estou em São Paulo, certo? Eu sou inscrito em vários tribunais de diversas localidades, né? O meu custo de vida em São Paulo e o custo para manutenção das minhas atividades, ele é muito maior aqui do que se eu estivesse em um outro estado ou menor, né? Cada estado tem a sua composição. Então, portanto, quando eu vou eu recebo uma perícia do Pernambuco, por exemplo, muitas das vezes o valor que eu chego próximo àquilo tem a ver com o meu custo de vida em São Paulo, e não necessariamente do Pernambuco. Então, a proposta também aqui é para que a gente tivesse uma certa igualdade, até mesmo na hora de cobrar as coisas, né? Isso serve para mim também. Eu uso agora, né, agora publicado, eu uso como métrica mesmo, exatamente para que eu não tenha um valor injusto para aquela parte que está querendo uma perícia, porque eu moro num lugar que é caro e que eu tenho que pagar o meu certificado digital, eu tenho que pagar conselho, eu pago internet, eu pago água, luz, eventualmente pessoas para me auxiliar. Então, existe uma estrutura que às vezes sai mais caro ela aqui em São Paulo e eu exercendo uma perícia fora do estado do que necessariamente daqui para aqui mesmo, né? Então, por isso, há a necessidade de que esses 10% aqui, que é essa ideia do que seria, é só uma sugestão, tá bom? É o mínimo, tá? Aí você brinca com isso, tá bom? Então, é 10% sobre o piso salarial regional. Agora, o piso salarial regional, o que é isso, né? O que é esse piso salarial? Primeiro que esse piso salarial, ele é composto por por convenções coletivas, né? Então, é o próprio sindicato que compõe isso junto ali com os empregados. Houve mudanças, né? Tiveram algumas mudanças com relação aos poderes dos sindicatos, mas ainda, teoricamente, é assim que acontece, tá? Esse valor não está inserido como salário mínimo, não é o salário mínimo, né? Que o salário mínimo, se não me engano, ele é com base no DIEESE, então ele tá usando outro critério, a DPF, se não me engano, número 151, que fala sobre isso. Eu coloquei a norma aqui que, enfim, quebrou essa relação que nós tínhamos com o salário mínimo e colocou como salário mínimo profissional, que é outra coisa. Em São Paulo está 1.800 e alguma coisa, então tem lá um valor, né? E eu vou tirar 10% sobre isso. Legal. Depois que eu chego nesse HP, que seria esse valor da minha hora profissional, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse meu HP e vou multiplicar pelo percentual do serviço que eu vou realizar, do tipo de serviço que eu vou realizar. E qual que é o tipo de serviço? Bom, depende. Se você for perito judicial, a ideia que nós sugerimos é que a análise técnica por imagem, aqui é por unidade, tá?
E nós não laudamos imagem. Eu não vou discutir isso aqui com você, porque não é o momento. Mas não é um laudo clínico nosológico. Nós não fazemos nenhum tipo de análise nosológica, até porque isso é autoprivativo do médico. A nossa análise, ela é uma análise técnica sobre a física da imagem, sobre o pós-processamento, sobre como ela foi produzida. É técnicas radiológicas única e exclusivamente. Por que não é sobre uma análise clínica? Porque o objeto daquela lead é exatamente uma análise clínica que o paciente achou que estava errado. Então já existe um laudo naquilo, né? O que nós vamos fazer? Nós vamos buscar a adequação entre a análise que foi feita e os critérios de produção daquela imagem. Se de fato os critérios de qualidade daquela imagem estão adequados ou corroboram positivamente ou negativamente para aquela análise clínica que foi feita. Então, a ideia aqui é que nós estabelecemos 15% de um percentual sobre esta imagem, sobre cada imagem, tá? Isso é unitário. Se for um laudo pericial completo por serviço realizado, porque você pode realizar vários serviços aqui, você faz um laudo, depois você tem que responder quesitos, tem uma série de coisas que você vai fazendo. Às vezes você faz uma análise inicial daquele processo, uma aceitação também é uma análise. Então tem uma série de coisas aqui que compõem esse valor, tá? E nós colocamos uma estimativa de 1.500, né? Por que 1.500? Nossa, que absurdo, né? Por cento, né? 1.500%. Então, você vai multiplicar pelo seu HP aqui. Eu vou dar exemplos para vocês, tá bom? E por que esse valor ele é alto? Por conta dos critérios que nós temos de um laudo. Um laudo não é uma coisa simples. Eu sei que a gente diz que é fácil ser perito judicial, você vai lá, faz uma inscrição e vai embora, mas não é tão simples assim, tá? Existe uma série de conhecimentos que você precisa ter e que, na verdade, você não está pronto assim. Você vai se aprontando, né? Você vai melhorando ao longo da sua atividade. Até hoje a gente ainda estuda, a gente trabalha exatamente porque a perícia judicial é necessariamente um estudo. Cada caso é um caso e cada caso você vai ter que aplicar os conhecimentos que você já tem aquilo que está acontecendo ali. Por isso, estudar é relevante, tá? Consultorias eu poderia fazer vezes, né? Se meu HP vezes 120, e para ser técnico especializado, quer simples ou não, aí, cara, tem várias discussões, tá? Agora, por que esse valor ele é alto, né? Primeiro que o 473 do Código de Processo Civil, ele vai falar sobre os critérios desse laudo, né? Ou seja, o que o laudo tem que ter. Número 1, a exploração do objeto da perícia, então eu tenho que assim, fragmentar aquele objeto pericial nas suas minúcias. Ou seja, o que é aquilo, como que isso acontece, como funciona. Perguntas bobas, como, por exemplo, por que tomógrafos com os mesmos parâmetros técnicos produzem imagens tão diferentes? Quer dizer, essa é uma pergunta que você teria que explorar dependendo do que você está discutindo no caso, né? 2, análise técnica ou científica realizada pelo perito. Qual foi o método que você utilizou para isso, né? Ou seja, qual que é a análise, o critério que você adotou para aquela perspectiva. Normalmente, no caso da imagem, eu gosto muito de usar os critérios do Colégio Brasileiro de Radiologia, porque ele nos direciona, não só nos direciona, como direciona o médico. Então, se o Colégio Brasileiro de Radiologia diz o que o médico deve demonstrar naquela imagem, com base nisso, eu sei o que eu tenho que demonstrar para ele. Enfim, então esse nexo eu consigo fazer utilizando esses critérios. E outros critérios a depender do que você está falando. Tem área que no Brasil não tem protocolo, tá? Então você precisa verificar protocolos de outros órgãos, né? Quer ver um exemplo? Litotripsia extracorpórea. Qual é o protocolo nacional para a realização de litotripsia, né? Para um cálculo renal, por exemplo. Aí tem uma série de dados que você vai avaliar. Tudo bem, a gente sabe que tem gordura corporal, a gente sabe que tem idade, nós sabemos que tem a densidade de Hounsfield, que eu estou medindo aquele cálculo, e uma série de outros critérios, né? Todos eles anamnéticos. Agora, como é que eu chego num valor de quantas ondas de choque eu vou realizar? Qual é o limite máximo e tal? Não tem no Brasil isso, né? Um protocolo nacional. Claro que cada setor tem a sua própria aplicação de acordo com a sua prática, mas eu tenho que me valer de critérios internacionais para isso. Então, olha
a gama de coisa que você precisa fazer, você precisa pesquisar, você precisa ler, você precisa entender tudo aquilo. Então, tudo isso é trabalhoso, né? 3, indicação do método utilizado, ou seja, esclarecendo e demonstrando ser predominantemente aceito por aqueles especialistas. Tem essa também. Não vale a pena eu pego um protocolo XYZ de qualquer coisa, eu tenho que, na verdade, dizer que como esse protocolo é utilizado e por quais profissionais, ou seja, qual o protocolo mais aceito. E tem um capítulo inteiro de discussão sobre isso. Perceba, então, que este laudo, ele dá trabalho de fazer, não é simples. Então, portanto, isso é caro, né? Por isso que fica caro a nossa hora. E depois fazer respostas conclusivas a todas as questões apresentadas pelo juiz, o que é dificílimo em vários aspectos. Exatamente, por exemplo, pela comensurabilidade dos termos. Quer ver um exemplo bobo? Quando nós discutimos sobre incapacidade, tá? Então, vamos dizer que você tem um cara que ele é pianista, tá? Um pianista. Ele sofreu um acidente, não, melhor, Dr. Strange, né? Cirurgião, neurocirurgião, sofreu um acidente de carro e ele não consegue mais operar. A primeira pergunta que nós temos que responder, ou que normalmente vem em um processo trabalhista, né, ou previdenciário do tipo, é se o indivíduo tem capacidade, né, laborativa. Aí a questão é, bom, de que capacidade nós estamos falando? Porque capacidade laborativa é um conceito amplo. Ele não consegue mais ser cirurgião, neurocirurgião, mas ele consegue fazer outra coisa da vida dele, né? Quais são os critérios de imagem que são utilizados para estabelecer isso? São utilizados medições, né? O médico normalmente vai medir uma vértebra, ele faz uma média ponderada, ou às vezes, né, ponderada por região, ou não, ou faz uma média geral simples, de acordo com aquela região que eu estou analisando, né? Tá, mas esses critérios estão aonde? É utilizado por quem? E a resposta sim ou não, em muitos casos, ela não é possível, né? Então, existem técnicas de você escrever tudo isso, tá bom? Legal. Se eu for perito extrajudicial, então a análise das imagens, ela está em 13%, né? Lá nós estabelecemos que é 15%, exatamente porque há uma menor complexidade. Por quê? Porque eu não estou dentro de um processo judicial, estou fora dele. Da mesma forma se aplica à consulta, a consultoria técnica e também aos pareceres especializados, tá? Se você for um perito particular, o valor ele desce, né, de porcentagem, exatamente porque desce a complexidade e vamos dizer assim, a responsabilidade sobre aquilo. Então, o prazo também são diferentes e tal. Tem uma série de dados aqui, aí tem que conversar mesmo na prática sobre cada caso, tá bom? Agora, beleza, professor. Então, nós já temos aqui o percentual do serviço que eu vou fazer. E agora? É só isso? Não. Você tem acréscimos. Esses acréscimos são de acordo com o grau de complexidade da sua perícia, porque cada um é diferente em si, né? E o seu grau de formação. Então, nós estabelecemos que se você tiver uma pós-graduação lato sensu, haverá uma acréscimo aqui de especialidade de 20%, se você for mestre, 40%, se você for doutor, 60%. Exatamente para que se tenha uma distinção e que incentive você a fazer doutorado, né? Ser doutor, se você quer atuar nessa área, porque isso não serve apenas para a perícia judicial, como também para você atuar dentro do Instituto de Criminalística ou no Instituto de Medicina Legal. Você tem um valor a mais, você recebe um bônus por você ter uma titulação maior. Nós entendemos que, da mesma forma que existe uma espécie de bonificação por formação acadêmica na parte criminal e oficial, vamos dizer assim, nós também entendemos que isso deveria ser existir um reflexo na perícia judicial, portanto, nós estabelecemos esse critério desta forma. Outro critério é o critério de complexidade. Existem complexidades que são simples, moderada, alta ou urgência. Então, aquelas que são simples, ou seja, análises de exames rotineiros, sem a necessidade de investigação adicional. Ou seja, é um exame simples, uma discussão que envolve uma radiografia de tórax simples. Quer dizer, não tem muito segredo aqui, né? Agora, ela seria moderada se essa análise ela envolve múltiplos exames, tá? Com artefatos, ou seja, que exijam aqui um conhecimento
adicional. Esses artefatos, a gente sabe disso, existem múltiplos tipos de artefatos, inclusive artefatos inseridos no próprio método, ou seja, intrínsecos àqueles métodos. Esses artefatos também são discutidos para fins de critérios de incerteza sobre aquele laudo, tá? Alta, né, complexidade do tipo alta, 30%, tem a ver com esse volume de imagens, ou até mesmo com demandas que acabem criando uma certa periculosidade naquilo. Você tem que se deslocar até uma unidade, até a clínica, você tem que estar dentro de um local que emite radiação ionizante, então você vai compor esse grau de complexidade dentro do seu laudo, tá? E aqueles que é urgente, né? A demanda ela é para ontem. E aí, como é que fica? Bom, se é urgente, ela é mais cara. Por quê? Porque você vai ter que deixar de abrir mão de coisas para você conseguir fazer um bom laudo, tá? E aqui existem critérios avaliativos, os limites de atuação são muito tênues, tá? Sobre até onde nós podemos falar, até o que a gente pode compor sobre aqueles dados, e tudo isso é muito sério, e você pode sofrer um processo administrativo, ter que pagar perdas e danos para as pessoas se você fez uma perícia errada, responder por um exercício ilegal da profissão. Recentemente, o juiz mandou uma nomeação para mim, dizendo, em razão da desistência de outros médicos, os médicos desistiram da lide por uma série de problemas, né? Mas eles desistiram, e aí o juiz disse assim, nomeio o médico perito radiologista Wendel da Luz Gil. Aí eu tenho que falar o quê? Eu falo, não, juiz, calma, eu não sou médico, né? Eu não vou discutir sobre critérios clínicos. O que eu faço é isso, isso e isso. Então, eu criei lá 8 páginas dizendo exatamente o que um técnico ou tecnólogo em radiologia faz e o que eu poderia contribuir para aquele caso, para afastar o exercício legal da profissão, porque eu não sou médico. Cada um está na sua praia, tá certo? Assim como eu não quero que o médico fale sobre técnicas radiológicas, porque ele desconhece sobre isso, eu também não quero falar sobre diagnóstico clínico, porque eu desconheço sobre isso e vice-versa, né? Bom, vamos lá a exemplos de cálculos, tá? Eu trouxe aqui 6 cenários, são os cenários que estão lá no parecer, para que você entenda melhor essa composição do cálculo, tá? Bom, nesse primeiro cenário, nós estabelecemos que o indivíduo não tem titulação e nós estabelecemos uma simplicidade do tipo simples, tá? E aí, como é que fica esse cálculo? Olha que interessante, ó. Então, eu tenho aqui o passo a passo. Então, o valor unitário, primeira coisa, eu tenho que estabelecer o valor unitário. Meu valor unitário, que eu já fiz aqueles 10% sobre o valor, o piso salarial regional, vamos dizer que o piso salarial fosse R$ 1.870. 10% de 1.870 é R$ 187 a hora. Legal. Agora eu vou estabelecer 15% sobre esse valor. Então eu vou fazer 187 vezes 0,15. Isso vai dar 28,05. 28,05 é o valor hora que eu teria, já que eu já fiz todos os outros cálculozinhos bonitinho. Então, meu valor hora aqui é de 28,05 reais. Perfeito. Agora, eu tenho que descobrir qual que é o meu fator de acréscimo. Então, eu vou somar 1 mais o valor que eu tenho de formação, como esse exemplo é o exemplo da formação nenhuma, né? É 0, tá vendo? O percentual de formação, então ele fica 0. Mais o valor de percentual de complexidade. Nesse caso, a complexidade era do tipo simples, então ele fica 10%. Então fica 1 mais 0,00 mais 0,10. Isso vai dar 1,10. Esse 1,10 é o meu fator de acréscimo. E aonde eu coloco ele? Eu multiplico o meu fator de acréscimo pelo meu valor hora, lá o meu valor HP. Então eu multiplico 28,05 vezes 1,10. Isso vai dar 30,86. Então, o meu valor hora aqui, ou valor unitário, vamos pensar assim, por imagem, por exemplo, né? Porque eu vou fazer isso aqui vezes o meu produto, então ele vai dar R$ 30,86. Então, digamos que eu vá analisar 10 imagens, tá? Então, é 10 vezes 30,86. Ele vai dar o meu valor lá de 300 e poucos reais, tá? Essa seria a ideia de uma base de cálculo, tá bom? Vamos a outro cenário. Segundo cenário, sem titularidade, tá? 0 aqui, e complexidade do tipo moderada. Mesma coisa, eu já descobri que o meu valor hora é de 28,05, ou seja, é 15% da minha hora profissional,
que é 10% sobre o piso salarial, tá? Então ele vai dar 28,05. Vou descobrir o meu valor de acréscimo, 1 mais 00 mais 0,20, né? Que é o meu valor aqui, a complexidade do tipo moderada, ele vai dar 1,20 de fator de acréscimo. Então eu faço 28,05 vezes 1,20, dá 33,66 e eu multiplico isso pelo meu valor, o valor do produto. Vou dar um exemplo aqui, ó. Digamos que eu estou dentro de uma perícia aqui, ó, e eu tenho que fazer, vamos pensar que é o meu percentual, né, que está lá os 15%, tá bom? Análise de imagem, tá? Então, se eu tivesse aqui, ó, vou dar um exemplo para vocês, ó. Se fosse um serviço de laudo, não seria 0,15, né? Eu não tenho que usar 0,15%, tá vendo? Que eu já estabeleci aqui para descobrir o meu valor hora, né? Ou valor unitário que eu tenho. Então, eu tenho que aplicar a esse 187, que é o meu valor hora, que é o meu HP, que é os 10% sobre o piso, eu tenho que aplicar os 1.500. Aqui, ó. Não, eu tenho que aplicar 1.500%, ou seja, vezes 150. Essa seria a ideia. Tá? Se eu fosse fazer uma consultoria técnica, aí não seria o meu valor lá, né? O meu HP, que é 10% do meu piso regional, não seria vezes 0,15, seria vezes 12, né? Então eu tenho o meu valor hora vezes 12, tá? Aí eu descubro o meu valor que eu tenho lá por unidade de coisas, tá? E aí, claro que você vai observar se você está falando sobre um produto que ele é unitário, como é o caso da análise de imagem, se ele é um serviço técnico ou se ele é um valor, ou é uma consultoria por hora. A pessoa vai sentar lá na sua frente, ela vai conversar durante 5 horas com você sobre aquele assunto e ela quer tirar dúvidas, tá? Legal. Vamos ver outro cenário aqui, ó. Terceiro cenário, modelo, né? O indivíduo ele é um mestre e a complexidade ela é do tipo simples. Para ser mestrado, tem um adicional de 40% e um acréscimo de 10% sobre complexidade. E aí, aqui é muito legal, porque é o momento que você olha e fala assim, tá, mas precisa de tudo isso para dizer quanto que eu tenho que ganhar? Então, você vai entender o porquê que precisa ser tão criterioso assim. Porque na ausência de critérios como esse, muito bem explicadinho, nós recebemos um valor tão pequeno que você já vai ver, porque você vai obedecer, na verdade, a uma planilha do próprio Conselho Nacional de Justiça. Então, o que isso é péssimo para nós. E você vai perceber que aquele valor está muito distante da nossa realidade. Não dá nem para a gente comprar um cuscuz, né? Legal. Então, vamos lá. O acréscimo por formação, 40%, e o acréscimo por complexidade, 10%. Então, como é que ele fica? Ó, ele fica os meus 15% que eu estou fazendo análise de serviço, então aqui é 15%, ó, esse é um exemplo. Professor, se fosse outra coisa, olha lá no judicial, ó, se fosse consultoria, ao invés de ser 15, seria 12. Tá vendo? Aqui, ó, legal. 15% seria 120, né? Que dá 12 no final das contas, tá? Aí eu faço isso aqui vezes, eu descobri que dá 28,05. O acréscimo, 1 mais 0,40. Professor, precisa desse 1 na frente? Sim, porque se você for somar apenas o acréscimo pelo grau acadêmico ou pela complexidade, esse número aqui vai ficar estranho, né? Porque, na verdade, você vai multiplicar, esse número vai ficar menor do que deveria. Ele divide, né? Com vírgula. Então, por isso eu jogo 1 na frente aqui, tá? Então, é 1 mais 0,40 mais 0,10, que seria a minha complexidade, dá 1,50, que seria o meu fator de acréscimo. Então, eu faço o meu valor hora aqui que eu já estabeleci para esse tipo de serviço, de demanda, 28,05 vezes o meu valor de acréscimo dá 42,08 por unidade. Então, se eu vou analisar 10 imagens, eu vou receber R$420. Esse é o valor mínimo, né? Sendo mestre. Essa é a ideia. Quinto cenário, indivíduo mestrado ainda com grau de complexidade moderado, mesma coisa. 1 mais 40 mais 20 dá 1,60, então eu faço o meu valor 28,05 vezes 160, está 44,88. E assim vai se o indivíduo for doutorado, por exemplo. Se ele for um doutor, 60% de acréscimo mais o acréscimo pela complexidade. Então isso fica 1 mais 0,60 mais 0,10, 1,70 de fator de acréscimo, mais o valor aqui que eu estabeleci, 28,05, que é, na verdade, esse valor unitário estabelecido para esse tipo de serviço de análise de imagem unitário. Pode ser outro valor aqui, ó, dependendo do que você está fazendo, tá bom? Legal. E o cenário, o indivíduo é doutor com moderado, mesma coisa, só que aqui vai dar 1,80 de fator de acréscimo, vezes esses 28,05, dá 50
0,49, tá bom? E aqui o que seria esses fatores de acréscimo, caso eu vá fazer a análise de documentação, aqui é só, né, análise de imagem é só um exemplo normativo dos fatores de acréscimo que eu tenho e quanto que seria. Isso aqui é só um resumão, tá bom? Agora vamos falar se o indivíduo tiver justiça gratuita, o que acontece, tá? Ou na ausência daquela tabela, na ausência desses critérios, a resolução 232 de 2016 do CNJ, ou na presença do indivíduo ter justiça gratuita, né, você vai receber R$370. Esse é o valor que tem lá. Está dentro da classe de medicina / odontologia, a gente entra em outros, o valor que você vai receber é R$370. Então, é R$370. Se você gastar 50 horas para fazer isso, você vai receber isso aqui. Por quê? Porque não tem critério para a gente estabelecer. Percebeu que isso é ruim para nós? Né? Percebeu a importância de eu criar critérios sobre uma tabela de honorários? Para a gente, de fato, validar essa área de atuação e todo mundo ganhar. Né? Essa é a proposta, tá? Agora, professor, é R$370, eu não posso acrescentar? Posso. O artigo 2º do parágrafo 4º da resolução diz que eu posso majorar esses 370 em até 5 vezes. Isso é justificado, tem documento para isso, tem jeito certo de pedir. Isso aí está dentro de outra coisa, outros conhecimentos, né, que nós temos que discutir, tá? E aqui eu acabei colocando para nós quais seriam esses critérios, né? E como é que você vai justificar isso aqui. O artigo 2º diz: ao magistrado em decisão fundamentada arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para a prestação de serviço nos termos dessa resolução, considerando a complexidade da matéria, ou seja, a gente também fez isso, né? Só que aqui ele vai só majorar em 5%, quer dizer, aqueles critérios que eu estabeleci, eu não estou inventando a roda de novo, estou inventando a roda, estou dizendo que já tem aí, é bem fundamentado, justificado, só estou esclarecendo melhor para nós, né? Trazendo a prática. Grau de zelo e especialização do profissional ou do órgão, lugar, tempo exigido para prestação de serviço e a periculosidade regional, ou seja, tentando regionalizar de acordo com aquele valor. Mas claro que ele vai considerar o quê? As 5 vezes. Então ele pode majorar, né, multiplicar isso 1, 2, 3, até os 5 de acordo com aqueles critérios. Só que 5 é o máximo. Então 5 vezes 370, meu querido, meu Deus, não dá nem um salário mínimo. Esse é o problema do que a gente está tentando discutir aqui, tá? Bom, o CPC, ele vai dizer o seguinte no artigo 95, ó, cada parte aditará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, se você for assistente técnico das partes, sendo do perito, né, aditado pela parte que houver requerido a perícia ou rateado, né, quando a perícia for determinada por requerimento das partes, aí ele diz assim no parágrafo 3º, ele está dizendo quem paga. Eu fiz uma tabela mais clara sobre isso no finalzinho, que está naquele artigo dos honorários periciais e atuação, para explicar melhor para você, quando você é eleito por cada uma dessas pessoas, quem paga e como você recebe isso, né? Parágrafo 3º, quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de justiça gratuita, ele poderá ser pago com recursos alocados no orçamento da União. É só uma forma de eu justificar a majoração em até 5 vezes ou mais do que aquelas 5 vezes. Então, para ser mais do que aquelas 5 vezes 370, eu tenho que usar critérios. Quais são os critérios? Estou dando para você aqui, é só você prestar atenção e fazer direitinho a sua perícia, tá? Agora, vamos pensar o seguinte, ó, além desses honorários, né, tem mais coisa que eu posso gastar? Tem sim. Tem, por exemplo, deslocamento. Se você tiver que ir de um lugar para o outro usando o seu carro, você tem que cobrar isso, né? Nós estabelecemos aqui um acréscimo de 30% e 50% da sua hora. A quilometragem, se você for usar o carro próprio, né? Enfim, hospedagem e alimentação, se houver, isso tem que compor o mesmo documento. A primeira vez que você lê o processo, que você vai dizer quanto custa, tudo isso já tem que estar na sua cabeça, né? E custos operacionais, impressão, software que você vai utilizar, eventualmente você vai alugar um equipamento para fazer uma análise, isso tem que estar tem que estar bem fundamentado isso, tá bom? E as considerações finais para a gente entender como é que qual que é o passo a passo, resumão do passo a passo do que a gente tem que fazer. Então, número 1, eu tenho que verificar o piso regional vigente, qual que é o piso da minha área. Número 2, calcular o valor da minha HP, da minha hora profissional, que é 10% sobre esse piso profissional.
Aplicar os coeficientes conforme o tipo de serviço, no caso eu dei vários exemplos aqui, o meu 187, né, vezes 0,15, né, que seria o meu percentual do tipo de serviço, você tem que saber o que você vai fazer. E número 4, adicionar os acréscimos por formação e complexidade quando cabíveis e outros adicionais de deslocamento ou tudo mais, tá? Aqui rapidinho um fluxograma do como é que eu vou chegar até esse passo de eu fazer o meu aceite da minha perícia. Então, isso aqui também está lá no artigo, está de mão beijada para você. Eu não estou... As pessoas... É muito louco isso, né? Eu não criei nenhum tipo de monopólio, né? Tudo aquilo que eu fiz é para todo mundo. Você vai lá, está escrito. Eu paguei para escrever isso aqui. Olha que louco. Eu paguei para eu te dar uma informação. E às vezes o cara, ele não tem a capacidade de ler. Ele vem me perguntar coisas que eu já escrevi sobre. Eu vou dizer para ele, meu querido, desculpa, eu tenho coisa para fazer. Vai ler lá, já está escrito. Eu paguei para isso. Né? Você está recebendo de graça. Então, por favor, me ajuda. Né? Então, número 1, nomeação por parte do juízo. Tá? Então, você normalmente recebe isso por e-mail, está com base no 193. Depois que você recebe essa nomeação, você tem aqui basicamente 5 dias, né, do aceite ou não. Eu sei que o parágrafo primeiro, ele vai dizer 15 dias, né, contado da intimação, mas isso aqui é para suspeição ou impedimento, porque a proposta de honorário, ela está aqui, no 465, parágrafo 2º, que você tem aqui 5 dias após a nomeação, e no processo civil, conta-se o primeiro dia útil subsequente à intimação. Então, por exemplo, se eu recebi uma intimação na sexta-feira, sábado e domingo não conta, né? Então, meu primeiro dia começa na segunda. Então, eu conto de segunda, terça, quarta, quinta, sexta. No prazo vence na sexta, tá? Na justiça criminal, ela é diferente, né? Então, eu tenho 5 dias para eu dizer se eu aceito, úteis, né? Se eu aceito ou não aquela demanda, dizer quanto que eu vou cobrar para aquilo e mandar o meu currículo. O seu currículo, ele é muito importante. E esse currículo, ele é diferente do currículo profissional para o hospital que você faz, né? Aqui tem vários outros dados também, enfim, é uma outra discussão, o tipo do currículo que você vai fazer, tá? Intimação das partes sobre a proposta de honorário, elas serão intimadas em 5 dias, e aí as partes vão dizer se elas aceitam ou não aquele valor que você colocou. Então, depois dos 5 que você fez a proposta, elas dizem se aceitam ou não. Se elas nada disserem, é aquele valor que vai seguir, tá bom? E nos casos de assistência técnica, as próprias partes que vão remunerar o profissional que ela indicou, e aí é você com o seu cliente, maquininha de cartão de crédito, né? Você consegue fazer isso muito simples, hoje pelo seu celular, ele virou maquininha, e o cara parcela isso a perder de vista. É melhor receber o picadinho do que, né, o montante geralzão. Né? E aqui a gente tem basicamente o que seria esse resumo de quem solicita esses pagamentos, quem solicita os seus serviços, quem paga e o mecanismo para você recolher esse valor, tá? Então, solicitante, você pode ser solicitado pela Fazenda, né, pública, Ministério Público ou pela Defensoria Pública. Como que é feito o pagamento? É feito por a quem sucumbir que paga, e você recebe por uma guia de depósito judicial, né? Aí você tem que, enfim, essa guia ela é protocolada lá no próprio processo, você saca aquilo, leva até o banco e desconta. Simples, né? Solicitação por uma das partes, as próprias partes vão pagar o seu salário, né? O seu dinheiro ali por aquele serviço, isso é feito por boleto, cartão, enfim, você conversa com ela. Se solicitar por ambas as partes, o código estabelece que o valor vai ser rateado. Então, isso é dividido. Cada uma paga uma coisa, o que acontece bastante nas varas de conciliação e arbitragem, que é uma outra área interessantíssima de atuação, sobretudo em acidente de trânsito, né, e reconstituição da cena de crime através de dados de processamento de imagem, tá? Fotografias, né? Bom, nenhuma das partes solicita, mas o juiz considera indispensável para a elucidação do caso. Ele te chama. Quem vai pagar? A própria justiça, a própria União, e através de uma guia de depósito judicial. E quando a parte for solicitante da justiça gratuita, também isso vai ser pago de acordo com aquela resolução do CNJ 232 por guia de depósito judicial. Fechado? Espero não ter sido muito enfadonho, é um tema prático, é um tema que se insere no nosso dia a dia, tá? De quem atua.
Se você não atua ainda e quer atuar, essa também é válido para você saber quanto é que custa isso aí. Eu acredito que, assim, muito diferentemente do que o povo dizem por aí, você não vai ficar rico, isso é um trabalho como qualquer outro, né? Mas ajuda a pagar as contas, né? Eu pago minhas contas e dou muito graças a Deus por isso, tá bom? Então, se você quiser ter aí um trabalho extra, como um complemento do que você já faz, a perícia judicial é um ótimo caminho. Agora, cuidado com os cursos por aí, muito cuidado. Inclusive, tem cursos por aí que não abarcam todos os conhecimentos que você precisa para atuação na área. E tem outros que são mais focados, dedicados a nós, que são interessantes. Então, tome muito cuidado, tá bom? Com aonde você vai procurar conhecimento, com quem você vai procurar conhecimento, porque isso é tudo muito sério e você pode ser penalizado de diversas formas. Eu tenho outras palestras explicando sobre todas essas questões, tá bom? Se você tiver uma pergunta, um questionamento, quiser colocar aqui no chat, eu estou à inteira disposição para ajudar vocês e responder essas questões, tá bom?